E para entender melhor essas polêmicas envolvendo a meta fiscal, a gente conversa agora com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Pelo convite. Perfeito. Para começar, como avaliou esses episódios que aconteceram nessa semana? A meta fiscal sob os holofotes, o presidente Lula dizendo que não pretende cortar custos do orçamento, falando sobre a possibilidade de estouro dessa meta, e do outro lado, o ministro Fernando Haddad reiterando que sim, pretende respeitar e manter essa meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem. O que lhe parece? O jogo de cena, falta de unidade, falta de comunicação, particularmente acredita no cumprimento dessa meta? Olha, em primeiro momento, eu acho que a gente tem um ambiente político conturbado, né? E a economia, ela depende especificamente da política. É fato que a gente incrementou quase 30% o gasto público se a gente for comparar o mesmo período de 2022, né? Que foi um período, inclusive, de pandemia. E o mercado financeiro, ele está, sim, bastante preocupado com o incremento do gasto público no Brasil, porque, primeiro, que o gasto público, né, o gasto do governo, ele tem uma relação direta com a inflação. A inflação, ela não só está relacionada com o consumo das famílias, ela também está relacionada com o consumo do governo, né? Então, existe, desde o começo do ano, esse embate entre Banco Central e governo para a redução das taxas de juros, né? E a taxa de juros começou a ser reduzida nas últimas reuniões do Copom, mas nessa última reunião do Copom houve ali um alerta, né, sobre essa responsabilidade fiscal, né? Então existe esse impasse econômico que o mercado, a gente não fala só o mercado nacional, investidores estrangeiros também que estão esperando para ver o que vai acontecer até o final do ano em termos de responsabilidade fiscal para poder investir no Brasil. Isso trava, de forma geral, a economia, né? Então, eu não acredito nesse 0 a 0, né? Fazendo analogia com o futebol, em termos fiscais no Brasil, né? A gente vê uma preocupação muito grande do governo em incrementar, por outro lado, impostos, o que já é preocupante. A gente tem uma carga tributária bastante alta no Brasil. Então, esse ambiente político e econômico, né, principalmente nesses últimos 2 meses de 2023, vai definir como é que vai ser a economia em 2024 no Brasil. A meta fiscal e as perspectivas econômicas para o Brasil, em destaque nessa entrevista com Hugo Garbi, professor do Mackenzie. Agora eu vou chamar Adriano Cerqueira, comentarista convidado, ele vai formular a próxima questão. Por favor, Adriano. Boa noite, Hugo. Eu queria saber, dentro, né, do seu entendimento como economista, esse embate, essa confusão gerada entre o presidente e seu, né, ministro da Fazenda em relação à meta fiscal, a tendências em relação à taxa de juros no Brasil e uma continuidade, né, de um encarecimento da dívida pública, é o que a gente pode esperar para os próximos meses? Ou dá para esperar uma suavização para algum período que seja, não sei quando, de uma queda na taxa de juros, uma melhoria em termos, né, de impacto na dívida pública aqui no Brasil? Boa noite. Muito boa pergunta. De forma geral, a economia ela não gosta de nebulosidade política, né? Ou seja, incertezas políticas, que é o que está acontecendo no Brasil, né? O mercado ele enxerga um embate, inclusive dentro do próprio governo, visões diferentes dentro do próprio governo, o que é claro, né, sobre quanto deve ser gasto. E o fato é que o Brasil ele tem uma dívida pública crescente, e o Brasil sofreu muito com o endividamento público, principalmente na última crise interna, em 2014, 2016, no governo Dilma. E isso foi muito duro para o Brasil, muito duro para o mercado, e a gente não quer passar por isso de novo, né? Principalmente analisando os nossos vizinhos, né? A Argentina, por exemplo, que tem um endividamento público brutal que levou metade da população na miséria e a taxa de juros altíssima, inflação a quase 100% ao ano. Então,
de forma geral, os próximos cortes de taxas de juros vão depender muito da responsabilidade fiscal do governo, ou seja, o incremento do endividamento público. Esse endividamento público pode causar, sim, uma inflação significativa, que por si só pode conter um pouco a retomada, né, de redução das taxas de juros no Brasil no curto e médio prazo. Agora, Hugo, em meio a essa discussão sobre meta fiscal, a gente trouxe a informação na reportagem que antecedeu a entrevista, que o presidente Lula disse em uma reunião com ministros da área de infraestrutura que dinheiro bom é dinheiro gasto ou transformado em obra. E não é bem assim, né? Já que a obra precisa ser, primeiro, útil, né? Ela não pode ser superfaturada. Ela tem que preencher uma lacuna, uma necessidade da população. Essa lógica de transformar dinheiro público em obra vai na contramão do que o liberalismo econômico prega, né? Do Estado mínimo ou um Estado menos inchado. A visão progressista acaba defendendo que o governo seja o grande indutor da economia. Queria que você explicasse em linhas gerais para o nosso público quais são os riscos de uma afirmação dessa do presidente da República. A sua pergunta é excelente, né? Eu acho que é um tema que deve ser debatido todos os dias no Brasil, que é o liberalismo econômico. A gente debate pouco o liberalismo econômico no Brasil e os países mais desenvolvidos do mundo estão adotando o liberalismo econômico, estão adotando essa filosofia que é o Estado cada vez menos ter presença no sentido de ser empreendedor. O Estado ele tem uma função nos países mais desenvolvidos de prover ali saúde, segurança e educação, né? Existe, por exemplo, grandes teóricos modernos que pregam que tem que ter parceria com público-privada, né, com órgãos privados, né, para poder investir cada vez mais e reduzir o endividamento público. O endividamento público ele não é bom, né, para o Estado e para a população de uma forma geral. A população quer emprego, a população quer renda, né, as famílias querem poder consumir e poder dar uma boa qualidade de vida para sua família. E de forma geral, com saúde, segurança e educação que o Estado tem que pensar, não ficar investindo em outras coisas que pode ser sim feita uma aliança com entidades privadas. Então, de forma geral, essa é uma filosofia que eu diria antiga, até arcaica, de pensamento econômico, que a gente precisa. E eu não falo só no Brasil, na América Latina como um todo. Se a gente for analisar os nossos vizinhos da América Latina, a Argentina pensa assim, Chile pensa assim, né, Bolívia pensa assim, Peru pensa assim. Então a gente precisa olhar um pouco para fora, analisar o que está dando certo e poder internalizar aqui no Brasil, adotar uma filosofia um pouco mais moderna em termos de política econômica. Adriano Cerqueira, comentarista convidado da Jovem Pan. Mais uma pergunta, por favor, Adriano. Eu queria agora, não sei como que você está sabendo em termos de informação, que a gente sabe que não é nem sempre tão pública assim, mas tendo em vista esse arcabouço fiscal e essa tramitação, né, da PEC, da tributação, da reforma tributária, a expectativa que a gente está vendo com essas falas do governo é que o governo espera aumentar bastante a arrecadação para poder cumprir, né, os limites, né, do arcabouço fiscal. Ou seja, o mercado tende a interpretar negativamente, né, o modo como está se harmonizando a ideia do governo, né, do arcabouço fiscal com a proposta de reforma tributária. Concorda com isso? Acha que talvez a gente possa ter uma surpresa, uma queda em termos de impacto da tributação com a PEC? Olha, Adriano, de forma geral, a pergunta é bastante pertinente, porque o que eu tenho enxergado no Brasil em 2023 é uma busca incessante por aumento de tributos, aumento de receita.
eu não enxergo no Brasil uma redução da carga do Estado, da mão forte do Estado na economia. Isso é muito importante. A gente precisa reduzir o peso do Estado na economia. Quem move a economia, quem faz com que a economia seja pujante, qualquer economia, né, é o empreendedor, a geração de emprego, a geração de renda, né, e quanto mais forte a mão do Estado, quanto mais peso do Estado, e quando eu falo peso do Estado é tributos, é burocracia, né, para que, e isso faz com que o empreendedor gere cada vez menos empregos, cada vez menos renda. É esse o caminho que eu estou enxergando, né, e esse é um caminho nefasto, um caminho ruim, né, para qualquer economia, não só para o Brasil, para a América Latina, para o mundo todo. Então, esse aumento da carga tributária tem uma teoria há mais de 50, 60 anos na economia, que é largamente utilizado, que é a curva de Laffer. Quanto mais você aumenta o tributo, tem um ponto que você vai ter uma arrecadação menor, porque o tributo é tão alto que as pessoas e as empresas vão deixar de pagar aquele tributo, não vão conseguir pagar aquele tributo e vão entrar em inadimplência. Então, é isso que a gente precisa enxergar, né? O Estado está sufocado, né? As pessoas estão sufocadas, as empresas estão sufocadas no Brasil. Veja a quantidade de recuperação judicial que a gente entrou em 2023, a quantidade de empresas que está entrando em recuperação judicial, o varejo, né, não aguenta mais, e grande parte das empresas grandes que estão entrando em recuperação judicial. Isso é um sinal muito ruim. São empregos que estão sendo perdidos, renda das famílias que estão sendo perdidas, e isso é urgente. A gente precisa começar a olhar para esse cenário. Agradecer demais a participação do Hugo Garbi, economista, mais uma vez com a gente aqui na Jovem Pan News. Hugo, boa noite e, por favor, até uma próxima. Grande abraço. Muito obrigado, boa noite, um bom final de semana a todos.